Deus. Pai do Senhor, irmãos. Amém. O Senhor é nossa fonte de alegria, né, irmãos? Ele é a nossa fonte que não para de jorrar a esperança em nosso coração, o amor nas nossas vidas. É esse Deus maravilhoso. Servir um Deus vivo, né? Nós servimos a um Deus que Ele nos ouve, um Deus que nos assiste nas nossas fraquezas e nas nossas lutas. Não é um Deus morto, como a Bíblia fala, deuses das nações são mortos, né? Mas o nosso Deus, Ele é vivo, Ele faz tudo o que lhe apraz. Vamos, irmãos, mais uma vez abrir as nossas Bíblias na nossa exposição. Semana passada nós abrimos lá em Gênesis. Hoje nós vamos abrir em Apocalipse. Hoje é Apocalipse, o último livro das Escrituras. Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 7 ao 13. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 ao versículo de número 13. Ok? Vamos ler a palavra de Deus. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Porque tendo pouca força guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai que está no céu, nos ajude a compreender a Tua palavra. Que o Espírito do Senhor ilumine a nossa mente e o nosso entendimento. Que a porta da palavra esteja aberta para que nós possamos compreendê-la, e que o Teu nome venha a ser glorificado nas nossas vidas. Nós Te louvamos por tudo e Te bendizemos, e Te damos graças no nome de Jesus. Amém. Uma igreja fiel, mesmo tendo pouca força, é o que eu quero tentar passar para os irmãos nesta noite. Uma igreja fiel, mesmo tendo pouca força. Nós vemos aqui, quando Jesus escreve às igrejas, às 7 igrejas da Ásia, Jesus aqui, ele escreve a essas igrejas, e 2 igrejas não têm repreensão nenhuma, dessas 7. 5 têm repreensões sérias e severas, mas 2 delas, que é a Esmirna e a Filadélfia, o Senhor Jesus não tem repreensão sobre elas. A igreja da cidade de Éfeso, Jesus disse que essa igreja deixou o primeiro amor. Jesus exorta ela severamente, porque ela tem deixado o primeiro amor, e Jesus fala: lembra-te de onde tens caído. E a igreja da cidade de Pérgamo, essa igreja, irmãos, eles ficavam tolerando aqueles que tinham a doutrina de Balaão,
Balaão é aquele que fez tropeçar o povo de Israel no deserto, e é um falso profeta, e essa igreja de Pérgamo ficava aceitando esse mesmo espírito que estava sobre Balaão. Esse espírito estava dentro da igreja e o pastor não repreendia, deixava essas falsas doutrinas dentro da igreja de Pérgamo. A igreja da cidade de Tiatira tinha uma mulher por nome Jezabel, o espírito de Jezabel, não uma mulher, uma profetisa, com o mesmo espírito de Jezabel. E essa mulher era uma falsa profeta, e ela levava a igreja toda, irmãos, à idolatria, a se prostituir espiritualmente contra o Senhor. A igreja de Sardes, Jesus falou: eu não achei as tuas obras perfeitas. As obras da igreja de Sardes, aos olhos de Deus, não eram obras perfeitas, eram obras feitas na carne. Eles tinham um nome que estavam vivos, mas eles estavam mortos. E a igreja de Laodiceia, ela tinha um sério problema, porque a igreja de Laodiceia, irmãos, essa igreja não era quente e nem era fria. Jesus disse para ela: olha, oxalá você fora quente ou você seja frio, mas ela era morna, era uma igreja morna. Jesus aqui mostra para a igreja de Laodiceia, irmãos, que ele não aceita nós em meio termo. Jesus disse: ou você seja frio, ou você seja quente, fervoroso espiritualmente. Esse era o problema dessas igrejas. Mas a igreja de Esmirna e Filadélfia, Jesus não deu nenhuma repreensão. Inclusive a igreja de Filadélfia, ela aponta para a igreja dos dias de hoje, porque todas as igrejas da Ásia que Jesus enviou a carta para elas, irmãos, elas representam todo o tempo da igreja, desde quando a igreja foi fundada até os dias de hoje. Cada igreja dessas, Sardes, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia e Esmirna, ela representa um tempo da igreja que estamos vivendo. A igreja Filadélfia, ela representa a igreja verdadeira, a igreja invisível, a igreja do amor, que significa Filadélfia, aquele que tem amor aos irmãos. Então Jesus diz aqui, irmãos, para a igreja de Filadélfia, ele começa dizendo para ela, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia. Jesus está falando aqui para o líder da igreja, o anjo da igreja, aquele que comanda a igreja, o pastor da igreja. Ele fala: aquele que é santo. Isto diz o que é santo. Jesus apresenta-se para a igreja como santo, irmãos, e esta é a característica de Jesus. Ele se refere como Deus, o único que tem santidade absoluta. Deus é revelado sempre no Antigo Testamento como santo. O nosso Deus, ele é santo. Tanto que quando nós vamos lá em Isaías, no capítulo 6, no versículo 3, os serafins se prostram diante de Deus, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Interessante que Deus não se manifesta a nós, irmãos, como justo. Sabe, justo, 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 misericordioso, 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 não, mas Deus se apresenta ao seu povo, aos seus servos, como santo. Ou seja, Deus, o nosso Pai, ele é totalmente separado do pecado. Por isso, irmãos, que está escrito lá em Apocalipse, que no céu não vai entrar nada que contamine o céu, nem um grão de pecado pode entrar no céu, irmãos. Mas aí você me pergunta: pastor, mas como que eu vou para o céu se eu tenho pecado? Sim, hoje nós somos pecadores redimidos pelo sangue de Jesus. Quando acontecer o arrebatamento ou a nossa morte na presença de Deus, o nosso corpo é transformado em corpo de glória, e assim nós entraremos no céu. Mas esse corpo de pecado, uma vida de pecado, não há ninguém que entre no céu, porque o céu é santo. Por que o céu é santo, irmãos? Porque o nosso Deus, ele é santo.
é separado. A palavra santo é do grego agios, que significa separado. Por que que a Bíblia fala que a igreja do Senhor é santa e irrepreensível? Porque ela é separada do mundo. A Bíblia fala que a igreja do Senhor, nós os servos do Senhor, somos santos. Por quê? Somos separados do mundo. Nós não fazemos o que o mundo faz. Nós não podemos compartilhar com as coisas do mundo, porque somos santos, somos filhos de um Deus santo, e Ele apresenta para a igreja aquele que é santo. O seu caráter, irmãos, o caráter de Jesus é totalmente irrepreensível. O caráter de Jesus é irrepreensível. Jesus, como homem na terra, não teve uma falha. Ninguém pôde pegar Jesus em nenhuma falha, porque Jesus foi totalmente irrepreensível. Ele era 100% Deus e 100% homem. Jesus, como homem, ele sofreu, ele apanhou, ele teve as suas necessidades, mas como Deus, ele operou maravilhas, andou sobre o mar, curou o cego, levantou defuntos. Jesus foi Deus aqui na terra, mas irrepreensível. Jesus, irmãos, ele é o santo de Deus. Jesus, ele é o santo de Deus. Quando o endemoniado esteve perto de Jesus, falaram bem assim para Jesus: Jesus, filho de Davi, o que vieste nos atormentar? Bem sabemos que tu és o santo de Deus. Porque, irmãos, os anjos que viviam no céu, antes de se rebelarem, eles conheceram Jesus, que ficava à destra de Deus, e ele reinava, Jesus reinava na eternidade, junto com o Pai, e os anjos santos também. E quando eles se rebelam, esses anjos que caem na terra, que se transformaram em demônios, eles conviveram com Jesus no céu. Então eles disseram para Jesus: Jesus, bem sabemos que tu és o santo de Deus. Que maravilha, irmãos, saber que nós temos um Deus santo. Por isso ele exige de nós santidade, separação. Devemos lutar pela santidade, devemos lutar para sermos santos, irmãos, esforçar para ser santos. Nós nunca vamos ser perfeitos, mas devemos nos esforçar em santidade, em pureza, levar uma vida de santificação, levar uma vida que glorifica a Deus no nosso espírito, nossa alma e o nosso corpo tem que ser plenamente santo. Deus não aceita a nossa adoração, Deus não aceita a nossa oração, Deus não aceita a nossa devoção se nós não tivermos uma vida de santificação, sem a qual a palavra diz, irmãos, ninguém verá o Senhor. Então não adianta. Não há outro caminho, irmãos. Ou nós encaramos isso, entendemos isso, que nós estamos diante de um Deus santo, ou a gente não vai ser feliz na presença de Deus. Dobrou o joelho, vigia. Entrou na casa de Deus, vigia. Está andando neste mundo, vigia. Lembrando que você tem um Deus santo, que quando você dobra o joelho diante dele, qualquer coisa e ação que você vai fazer, você precisa entender que ele já sabe o que passa na sua mente, ele sabe o que passa no seu coração. Mesmo antes de falar, ele já sabe o que você vai falar. Porque ele é santo, ele é perfeito, ele é irrepreensível, e ele quer que os seus filhos sejam santos. Por isso, ele apresenta diante da igreja, ele fala: isto diz o que é santo. A igreja precisa ser santo, com a mesma essência do Pai. Essa é uma doutrina, irmãos, que muitas igrejas estão deixando de pregar: a santidade, a santificação, porque a imoralidade tem dominado o mundo está cada vez mal, perverso, imoral, nojento, difícil de conviver nessa terra, por causa de tanta imoralidade, e isso desagrada aos olhos de Deus. Por isso que Deus lá do céu, quando ele olha para a terra, ele vê os seus santos no meio das trevas, luzes brilhando no meio das trevas,
luzes espalhadas nos 4 cantos da terra, que são seus filhos, que são luz, que são filhos santificados, iluminando as trevas que está neste mundo, pelo poder do Espírito Santo que está nas nossas vidas. E desta forma, ele se apresenta aquele que é santo. Mas Jesus, ele não é só santo não, irmãos. Veja o texto, ele diz: aquele que é santo e aquele que é verdadeiro. Veja bem, irmãos, Jesus é santo e é verdadeiro. Ele descreve a si mesmo como verdadeiro. Em Apocalipse capítulo 6, no versículo 10, a verdade ela combina com a santidade. Diz bem assim: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? A verdade, irmãos, ela acompanha a santidade. A santidade, ela está entrelaçada com a verdade. Não tem como a pessoa ser santo e não ser verdadeiro. Não tem como a pessoa ser verdadeiro e não levar uma vida de santidade. Então, verdadeiro significa, é uma palavra do grego, irmãos, que significa aletinos, que significa genuíno, é autêntico e real. Quando essa palavra verdadeira aqui no grego original é aletinos. Jesus está dizendo: eu sou genuíno, eu sou real, eu sou verdadeiro. Ele está dizendo: eu sou autêntico, não há outro igual a mim. Jesus está dizendo: aquele que é santo e que é verdadeiro. No mundo que nós vivemos, irmãos, cheio de falsos deuses, falsos profetas, falsos mestres, nós temos o nosso Jesus que é verdadeiro. É um privilégio, irmãos, que nós temos uma grande graça sobre nós, em que nós temos um Deus verdadeiro, não é um Deus falso, não é um Deus mentiroso, é um Deus que fala e cumpre, é um Deus que promete e cumpre na sua palavra. Por isso que tudo que Deus prometeu para a sua vida vai se cumprir. Tudo aquilo que Jesus falou ao seu coração vai se cumprir, porque o nosso Deus, ele é verdadeiro. Jesus disse: aquele que é santo, aquele que é verdadeiro. Isso é uma grande alegria para o nosso coração, irmãos. Isso é muito importante para nós, porque as Escrituras não mentem. Então nós servimos a um Deus santo e um Deus verdadeiro. Jesus continua nesse mesmo versículo 7. Ele diz: o que tem a chave de Davi. Jesus fala: o que tem a chave de Davi. A chave, irmãos, representa autoridade. Quem detém a chave tem o controle. Você tem a chave da sua casa, você tem a chave do escritório, a chave do seu carro, você detém o poder. Quem tem a chave tem o poder para abrir e o poder para trancar. Jesus é aquele que tem a chave de Davi. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, Jesus disse: e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Aí Jesus diz: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Ninguém entra no inferno se Jesus não abrir a porta, irmãos. A pessoa pode mandar você para o inferno, mas você não vai. Vai para o inferno, mas você não vai, porque a chave está na mão de Jesus. Quando alguém falar, vai para o inferno, eu falei, eu não, a chave está na mão de Jesus. É Jesus que manda a pessoa para o inferno, e é Ele que manda a pessoa para o céu. Jesus abre a porta do céu e nos manda ao céu, e Ele abre a porta do inferno e manda aqueles que são pecadores para o inferno. Jesus tem o controle de tudo, irmãos. Tudo está nas mãos do Senhor Jesus. Toda autoridade está nas mãos de Jesus. Jesus, quando morreu, ele disse: eis que é me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus falou, após ele ressuscitar. O Pai entregou nas mãos de Jesus toda a autoridade universal sobre os homens, sobre toda e qualquer criatura. Tudo está nas mãos de Jesus. Ele falou: eu tenho as chaves de Davi.
Por que chave de Davi, irmãos? É uma referência à sua genealogia, porque Jesus, ele veio da descendência de Davi. Jesus veio da descendência de Davi. Em Isaías 22, fala de Eliaquim, era o mordomo rei de Israel, e esse mordomo rei de Davi, ele tinha as chaves, e era mordomo do rei Davi, e ele tinha essas chaves. Por isso Jesus faz essa referência, assim como Eliaquim tinha as chaves de Davi, Jesus está dizendo, eu tenho as chaves de Davi. É uma analogia, mostrando o poder e autoridade que o rei Davi tinha em Israel. Jesus hoje tem também esse poder, essa autoridade, só que ela é sempre eterna, é de eternidade a eternidade. Assim o texto quer dizer que Jesus tem autoridade soberana, irmãos, graciosa. Isso é maravilhoso aos nossos olhos. Isso é maravilhoso. Nós não conseguimos entender, irmãos, a profundidade do Deus que nós servimos. Muitos crentes não conseguem entender a autoridade que nós temos de dobrar os joelhos diante de um Deus que é santo, diante de um Deus que é verdadeiro e diante de um Deus que tem autoridade, irmãos. O teu Deus, o teu Senhor, Ele tem autoridade, Ele manda, Ele ordena. Porque Ele é Deus, irmãos, Ele é Senhor. Isso é maravilhoso, isso é glorioso. Então somente Jesus pode abrir ou fechar a porta da bênção. Só Jesus, irmãos, só Jesus. Já viu homens arrogantes dizendo que, fica dando ordem a anjos? Já viu isso? Já vi pastores fazer isso, irmãos. Serafim, eu peço que você fique aqui, eu boto mais 2 anjos aqui. Irmãos, ninguém manda em anjo a não ser em Jesus. Pastor nenhum tem autoridade sobre isso. Homem nenhum, mestre nenhum tem autoridade sobre isso. Somente Jesus que comanda os anjos no céu. E os demônios são regulados. Só vai até onde Jesus permite. Então a tentação que nós sofremos, nós temos que entender que temos um Deus que é soberano. Ele permite a tentação sobre você, Ele permite que você seja tentado, mas Ele tem o poder da chave na mão. Ele abre e ninguém fecha, e quando Ele fecha, também ninguém pode abrir. Ele é onipotente, Ele é soberano, Ele comanda a sua igreja. Lembra, irmãos, quando toda a família de Noé entrou na arca, os animais também entraram na arca. A Bíblia diz que veio um anjo por fora e trancou a porta. O povo pelo lado de fora dizia assim: Noé, abre-nos a porta. Não podia mais abrir, porque Noé não tinha o poder de abrir mais a chave pelo lado de dentro. Deus já havia trancado a porta da arca, ninguém mais podia entrar, ninguém mais podia sair. Uma grande analogia da obra de Cristo no mundo de hoje. A igreja está com a porta aberta, foi Deus quem abriu. Quem quiser se salvar, chega-se a Cristo através da igreja. A igreja apresenta Cristo, o Salvador, a porta está aberta. Quando a igreja sair da terra, quando a igreja for para o céu, essa porta está fechada. Vão procurar a igreja não está mais na terra, porque a igreja foi para o céu, para a glória de Deus. Por isso somos luz do mundo, somos o sal da terra. Jesus diz para a igreja de Filadélfia no versículo de número 8, os irmãos acompanham no versículo de número 8, Jesus disse: eu conheço as tuas obras. Veja que Jesus fala: eu conheço as tuas obras. Cristo elogia essa igreja, irmãos, e não achou nada que desabonasse ela. Era uma igreja que ela tinha pouca força. Ele fala aqui: olha, eis que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Essa era uma igreja que tinha muita força? Não. Essa igreja, irmãos, ela tinha
pouca força. Jesus não estava criticando a sua fraqueza, pelo contrário, estava elogiando a sua força, porque a força desta igreja estava em Jesus. Talvez ela poderia ser pequena em número, mas ela indicava que ela era fiel, irmãos. Nós precisamos entender a mentalidade de Deus. Precisamos compreender como que Deus age. A maioria dos membros da igreja de Filadélfia eram pobres, das classes mais baixas da sociedade. Vocês observam que a salvação em Cristo Jesus não são muitos os gloriosos, os poderosos. Sabe, igrejas que batem no peito e diz, aqui nós temos pessoas que somos estudadas, poliglotas, pessoas que são doutores. A igreja, irmãos, pode ter sim, esses tipos de pessoas que são formadas e são pessoas cultas, pode ter, mas a Bíblia, ela mostra de um outro lado, um outro prisma. O próprio apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 1:26, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos e nem muitos nobres que são chamados. Por quê, irmãos? Eles já têm o consolo deles, eles se acham suficientes. A pessoa, quando é rica, pensa que é autossuficiente, não precisa de ninguém. Eu tenho o meu plano de saúde, eu tenho a minha casa própria, eu tenho uma boa e gorda conta bancária. Eles nunca pensam em Jesus. Esses dias eu vi o testemunho do homem famoso dizendo que o filho dele está com câncer e o dinheiro dele não teve jeito, levou nos 4 cantos do mundo e não teve jeito que curasse o seu filho do câncer. Ele via tanto dinheiro na conta bancária, mas não teve poder para curar o seu filho do câncer. Vemos, irmãos, a ignorância do homem. Então Jesus não avalia a sua igreja pelo poder aquisitivo. Jesus disse, tendo pouca força. Talvez não seja uma igreja que tinha tanta referência na comunidade onde ela vivia, mas ela tinha uma coisa muito boa, ela era fiel. Fidelidade, irmãos. Fidelidade. Por isso a igreja precisa dizer como Paulo, por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Aí Paulo fala, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Veja, irmãos, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É quando nós achamos que estamos fracos, é quando nós achamos que não vamos vencer, é aí que se aperfeiçoa o poder de Deus. A pessoa, quando está bem, geralmente não busca Deus em oração. Geralmente as pessoas buscam Deus quando tem alguém no hospital doente, quando está passando dificuldade em casa, quando está passando dificuldade na vida. Geralmente as pessoas vão até Deus porque pensam em uma solução, mas as pessoas, quando estão bem, a maioria delas são arrogantes, como aquele filho pródigo que se aproximou de Jesus e ele não quis seguir Jesus, porque Jesus falou, vende o que tem, reparte com os pobres, e ele saiu pesaroso de coração, porque não queria, ele era apegado à riqueza. Jesus então diz para essa igreja, você tem pouca força, mas guardaste a minha palavra. Era uma igreja que guardava a palavra. Irmãos, nós precisamos entender que o mais importante para Jesus é guardar a palavra. Nada é mais importante para Jesus do que nós guardar a palavra. É uma igreja obediente, irmãos. O que é guardar a palavra? É o que você ouve na pregação, é o que você ouve quando está lendo as Escrituras, e obedecer o que está aqui, levando em prática a palavra de Deus. Veja, irmãos, que Jesus dá grande importância sobre isso. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Tem gente que fala assim, eu não sou forte, eu não sou forte. Não, irmãos, é os fracos que oram, é os fracos que guardam a palavra, é os fracos que se submetem a Deus, são os fracos. E é isso que Jesus quer de nós. Por isso que eu falo nesta noite, uma igreja, irmãos, fraca, mas
fiel, obediente. É assim que Jesus quer. E dá, inclusive, essas redundâncias teológicas. Parece que é uma redundância, porque você está fraco e ao mesmo tempo você é forte, mas é assim que Jesus quer. Mas a nossa fortaleza vem quando nós guardamos a palavra e resistimos à tentação. É isso que Jó falou, irmãos, quando estava ferido. Ele disse: do preceito de seus lábios, Deus, nunca me apartei, e as palavras da sua boca guardei mais do que a minha porção. Imagine você estar com os cacos coçando, o corpo cheio de feridas, e mesmo assim você exaltar a palavra de Deus. É nos momentos de angústia que nós devemos sempre guardar a palavra. É nos momentos de lutas, das tribulações, não negar o nome de Jesus, irmãos, mas ser fiel ao Senhor Jesus. Jesus disse o seguinte, irmãos, que quem ama Jesus, guarda a sua palavra. Quem ama Jesus, irmãos, guarda a palavra. O próprio Jesus falou: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Faremos. Por que Jesus está falando faremos, irmãos? Vejam bem: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos no plural, Pai, Filho e Espírito Santo, para ele, e faremos, Pai, Filho e Espírito Santo, nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Aí está, irmãos, a importância de guardarmos a palavra de Deus. Quem guarda a palavra de Deus, irmãos, suporta todas as lutas. Quem guarda a palavra é aquele que lê a palavra, aquele que medita na palavra, aquele que busca na palavra. Quando nós estamos lendo a palavra, irmão, nós estamos buscando o próprio Jesus, o próprio Deus. Crente que se diz: irmãos, desviei porque a igreja tinha problema, era assim, assim. Isso não justifica. A pessoa que sai dos caminhos do Senhor não justifica. Porque a palavra de Deus, ela nos fortalece. Devemos amar a palavra. Estamos vivendo dias, irmãos, em que Paulo profetizou, em que os homens teriam comichão nos ouvidos. O que é isso, irmãos? Bichos nos ouvidos. Não teriam prazer mais de ouvir a palavra de Deus. Por isso que a maioria das igrejas estão se envolvendo com entretenimento. É muito entretenimento, é muita peça teatral, é muita música, excesso de entretenimento nas igrejas, e não dão ênfase à palavra, não vivem a palavra. Tem um meio tecnológico para trazer as pessoas, meios modernos para trazer as pessoas, e não é assim. Nós temos que vir para a igreja por causa da palavra, irmãos, sabiam disso? A gente vem para a igreja por causa da palavra, não é porque a igreja é bonita, é rica, porque o pastor, ele é carismático, não, é por causa da palavra de Deus, é porque nós viemos aqui rever irmãos, não, nós precisamos amar a palavra, e o que você ouve na quarta, ouve no domingo, na escola dominical, isso vai te fazer bem, é isso que vai te fortalecer. Nada mais pode te fortalecer se não for as Escrituras. É a palavra de Deus que vai nos fortalecer. Por isso Jesus falou: tendo pouca força, mas guardaste a minha palavra. Aí Jesus falou: e não negaste o meu nome. Irmãos, uma igreja que guarda a palavra, ela não nega o nome de Jesus. Apesar das pressões, das lutas, ela permaneceu fiel, irmãos. Apesar da pressão, das dificuldades desse mundo, mas nós não devemos negar o nome de Jesus. A questão de negar o nome de Jesus, irmãos, não há outra qual devamos ser salvos se negarmos. Se nós negarmos o nome de Jesus, estamos perdidos. Não há solução mais para nós, não há solução mais para homem nenhuma, para a humanidade que nega o nome de Jesus. Jesus falou assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus, mas qualquer que me negar diante dos homens,
eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Jesus falou em Mateus 10, 32, 33, quem nega o nome de Jesus, o Pai também o negará naquele grande dia. E tem outra passagem que Jesus fala, diante dos santos anjos, Jesus vai negar aquele que nega a Ele diante dos santos anjos. Então, irmãos, essa porta aberta para essa igreja, eles tinham o poder de pregar o Evangelho. Então eles honravam o Senhor, guardavam a palavra e não negavam o nome de Jesus. Quem guarda a palavra nunca vai negar o nome de Jesus. Quando vocês verem crentes com rebeldia, fazendo as coisas do mundo, praticando as coisas do mundo, é porque não guarda a palavra, não tem temor de Deus. Porque quem guarda a palavra vai ter temor de Deus, irmãos, vai querer obedecer o Evangelho, viver uma vida de santificação. Precisamos de temor de Deus. Estamos vivendo os dias que os crentes perderam o temor de Deus. Teme a qualquer pessoa neste mundo, teme a qualquer líder neste mundo, mas não teme a Deus. Interessante que as pessoas não tenham noção do que estão fazendo. Então quem nega o nome de Jesus, Jesus falou, eu negarei também diante de meu Pai. O que é negar o nome de Jesus, irmãos? O que é negar o nome de Jesus? É deixar de obedecer a palavra, é deixar de levar uma vida de santidade, é deixar de obedecer os preceitos do Senhor. Isso é negar o nome de Jesus, porque quando nós não fazemos essas coisas que a Bíblia pede, nós seremos fracos, não teremos força. O que te dá força é porque você está envolvido com a palavra de Deus. Agora passa dias e pós-dias, momentos e meses, ninguém lê a palavra, não ora um pouco, não vai buscar a Deus, nunca vai conseguir, irmãos, neste mundo, porque o mundo engole nós. O mundo é um bocão aberto, sugando todo dia a nossa alma, nosso espírito, a nossa mente, nosso coração, querendo fazer nós ficar oprimidos. Nós ansioso, né? Desesperado da vida, sem confiar em Deus. O mundo faz essas coisas. A pressão psicológica, a pressão espiritual, quer nos desviar da presença de Deus. Por isso que precisamos tirar um tempo para buscar a Deus na palavra, largar um pouquinho Netflix, largar um pouco as novelas, largar um pouco as coisas do mundo, deixar essas coisas de lado e buscar a Deus em oração, porque as coisas do mundo enfraquecem, mas as coisas de Deus fortalecem. As coisas do mundo deixam nós mundano, mas as coisas de Deus santificam as nossas vidas. Só se você não quer santificação, só se você não quer pureza, precisa disso para entrar no céu, senão vamos estar perdendo tempo. Jesus disse ainda para a igreja no versículo de número 9, os irmãos acompanhem por favor o versículo de número 9. Versículo 9, Jesus disse, eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Veja, irmão, Jesus fala que se diziam serem judeus, né? Esses judeus falsos estavam infiltrados dentro da igreja, esses pseudo-judeus incrédulos, né? Jesus chama eles de sinagoga de Satanás, porque eram mentirosos, eles estavam ali para perturbar a igreja. Pensa bem, irmãos, dentro da igreja perturbando os irmãos. Só que Jesus fala o seguinte, ó, haverá um dia em que eles vão se dobrar diante de ti, e vão adorar prostrados a teus pés para saber que eu te amo. Olha como que Jesus tem um zelo com a igreja que é perseguida. Por isso que quando o seu servo, a sua serva é perseguido neste mundo, não precisa se iludir. Jesus tem um carinho, um amor com aqueles que sofrem por causa da palavra de Deus. Jesus sempre vai cuidar dos seus filhos na terra, porque estão sendo perseguidos pela palavra de Deus. Essa turma de judeus aqui, Jesus chamou, olha, isso aí é a igreja de Satanás, isso aí são a sinagoga do diabo que estão perseguindo vocês, e sempre será assim, irmãos, mas Deus é aquele que tem zelo por nós, cuida de nós. Então quando você estiver sendo perseguido, ore a Deus pelos teus inimigos, peça a Deus por eles, deixam eles nas mãos de Deus.
porque Deus vai cuidar da vida deles, e vai te dar livramento. Sabe, eles vão se prostrar aos teus pés, Jesus falou. Eles vão ser completamente derrotados e humilhados, vão se prostrar aos pés dessa igreja. E eles vão saber, olha, como que Jesus ama eles. Olha só como que Jesus amavam eles. Isso tem acontecido no mundo durante as igrejas do Senhor na terra, irmãos, que são perseguidas. Quantos milagres Deus fez no meio do seu povo, por causa das perseguições, das calúnias, das críticas, das maus, falando que a igreja é mal afamada, criticando a igreja, e Jesus conserva a sua igreja. Quantos impérios já passou, quantos líderes mundiais mundanos que tentaram destruir a igreja, já acabou, mas a igreja está de pé, e o mundo está observando. Deus só pode estar nessa igreja. Por que que a igreja não é destruída, irmãos? Quase mais de 2000 anos de igreja na terra, a igreja não é destruída. Pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, Jesus disse em Salmo 91, mas tu não serás atingido. Isso é para aqueles que guardam a palavra, a igreja do Senhor. Então Jesus chamou eles aqui de sinagoga de Satanás. Dizem ser judeus, mas eles mentem. Eu vou fazer que eles venham e adorem prostrados a teus pés. Para que eu vou fazer isso? Eles vão saber que eu te amo. Jesus continua falando para essa igreja então, que ela tendo pouca força, mas ela guardava a palavra. Jesus agora confirma no versículo 10, ele diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Guardaste a palavra da minha paciência, da hora da tentação, irmãos. Deus sempre testa a fé do seu povo. Após os testes, irmãos, é que vem a recompensa. E quando nós somos testados, é porque Deus quer provar a nossa fé. E quando nós passamos por esse teste, por essa provação, Deus vai aprovar a nossa fé, se nós passamos de bom grado, com boa alegria. Então aqui é uma provação que vem sobre o mundo, irmãos. Sabe, Jesus falou em João capítulo 14, versículo 1 a 4, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então quando o mundo for tentado, a igreja será poupada. Quando vier a tentação para o mundo, a igreja de Jesus é poupada. Ela é a noiva de Cristo. Ela já vem sofrendo humilhações por anos aqui nessa terra. A igreja largou o mundo para servir a Deus. A tentação que vem agora é sobre o mundo, sobre aqueles que não honram a Deus, sobre os judeus aqui que dizem ser judeus, mas não são. Aí ele diz: eis que eu vos guardarei, igreja, da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. A igreja, ela é pura, ela é a noiva de Cristo, ela é ataviada, ela já sofre humilhação, mas haverá uma tentação tão forte na terra, mas a igreja de Jesus será guardada. Não é um dia de julgamento, porque a igreja será levada para o céu. E isso acontecerá no futuro. Estamos chegando a esse tempo, irmãos, porque Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 51, capítulo 15, versículo 51, eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento. Esse momento aqui é um momento iminente, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Não estaremos mais neste mundo. O mundo inteiro vai receber essa prova, irmãos, sobre os que habitam na terra, uma grande provação. Jesus disse: vai ser uma tribulação tal, a qual nunca houve, nem a tribulação de Coliseu de Roma, quando jogava os cristãos em Coliseu de Roma, em que os ursos, leões matavam os cristãos, em que os cristãos eram queimados na fogueira, nas cruzes pegando fogo, não vai se comparar com a grande tribulação que está para vir, para tentar os habitantes da terra. Esta é a grande esperança da igreja, guardando a palavra, como foi: guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação
que há de vir sobre todo o mundo. Vai se cumprir então a 70ª semana de Daniel, o tempo de angústia de Jacó, o tempo da grande tribulação. São 7 anos de grande tribulação. E Jesus disse no versículo de número 11, estamos chegando por fim, irmãos. A vinda de Cristo pode acontecer a qualquer momento. Ele disse: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Tendo pouca força, não negaste o meu nome, então guarda agora o que tem, eis que venho sem demora. É diferente de que quando Cristo falou às outras igrejas, irmãos. Quando Jesus falou aqui na igreja do capítulo 2, versículo 5, a igreja de Éfeso, Jesus disse o seguinte: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei. E aqui Jesus falou também no versículo 16, à igreja de Esmirna: arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti. E no capítulo 3, do versículo 3, Jesus disse: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como ladrão. Aqui em Filadélfia, no capítulo 3, do versículo 11, que nós estamos expondo, é diferente da vinda de Jesus nessas outras igrejas. Lá seria um julgamento iminente, irmãos, um julgamento como de Ananias e Safira, que foi exatamente, Jesus está falando: arrepende-te do que vocês estão fazendo, senão virei a ti e vou julgar a igreja de vocês. Jesus falou isso para Esmirna, para a igreja de Éfeso, e falou para as igrejas aqui de Sardes. Mas para a igreja de Filadélfia ele está dizendo: eis que venho sem demora. Ou seja, em breve estou chegando, em breve virei para buscar vocês, uma igreja de pouca força, mas que não nega o meu nome, mas que é fiel. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, guarda o que tens, guarda a palavra, guarda a comunhão comigo, guarda a comunhão com o Pai. É isso que Jesus está dizendo para nós, irmãos. Então, a hora da provação que é de vir sobre o mundo, Jesus arrebata a sua igreja, a iminência. Eis que venho sem demora, rapidamente. Ninguém verá, o mundo poderá sentir, poderá ver alguma coisa, deverá um barulho na terra, porque vai ser milhões que vão subir da terra, e Jesus vai levar os seus santos. Eis que venho sem demora. Irmãos, ninguém terá desculpa diante de Deus. Hoje estamos aqui dentro do templo, sentado aqui ouvindo a palavra. Muitas igrejas estão pregando o evangelho nesse momento, os cultos estão acontecendo, nós temos total liberdade de pregar a palavra. Haverá um dia, irmãos, que as trevas vão tomar conta totalmente da terra. Jesus vai tirar a sua igreja, que é luz, vai levar para o céu. O mundo vai ficar totalmente em trevas. Vão procurar os crentes nas igrejas, não encontrarão. E ai daquele que ficar nessa terra para sofrer a ira do anticristo, irmãos. As perseguições que virão sobre os judeus, as perseguições que virão sobre os moradores da terra que ficaram e não eram igreja. Ai daqueles que ficaram. Vai ter salvação, mas com muito sacrifício, não resistindo à marca da besta como nós conhecemos. Temos que tomar muito cuidado, porque as advertências são sérias para a nossa vida. Tomamos muito cuidado. Ele diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Crente brincando de ser crente, gente levando a palavra de Deus como se fosse qualquer coisa. Há igrejas por aí, irmãos, que fazem eventos. Se vocês procurarem no YouTube, uma pessoa segura a Bíblia assim, e o outro vem lá, não sei o que é, ele chuta a Bíblia como se lá fosse um gol dentro da igreja. Ó, o absurdo que nós estamos chegando, irmãos, para os irmãos verem o absurdo de escândalos que estão acontecendo com as coisas de Deus. Então, os simples, irmãos, os humildes, os que guardam a palavra, os que ouvem a palavra de Deus. Por isso, irmãos, nós vamos levar uma igreja aqui piedosa, vamos levar para o caminho da nossa igreja uma igreja piedosa, uma igreja santa, uma igreja humilde, em que todos podem entrar bem de vida, gente com chinelo de dedo, de camiseta, não tem problema. Vamos levar eles a Bíblia Sagrada para aqueles que querem a salvação, aqueles que querem o Senhor Jesus.
Eis que venho sem demora, guarda o que tens. O que é que você tem? O que você tem, guarda o que Deus te deu, porque muitos queriam estar nessas cadeiras hoje e não podem, irmãos. Há muitos que estão nos hospitais internados, há muitas pessoas morrendo neste momento e partindo para a eternidade sem Deus. Há pessoas que estão agora com sérias doenças na vida, gente que não tem possibilidade alguma de se encontrar com Deus, pessoas ruins e maldosas que vão ter que prestar contas a Deus, mas Deus te deu graça e limpou o seu coração, te deu o Espírito Santo, te deu humildade para você ouvir aqui a palavra de Deus mais uma vez. Portanto, vamos ouvir o que o Senhor está falando ao nosso coração e guardar a palavra de Deus em nossos corações, porque Cristo vai vir a qualquer momento, irmãos. Cristo está para voltar. Vamos fechar aqui agora. Jesus disse no versículo de número 12, ele disse: quem vencer, a quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Mais promessas aqui, irmãos, mais promessas aqui sobre nós. E no versículo 11, Jesus fala: cuidado que ninguém tome a tua coroa, né? Aí o pastor falou: ninguém toma minha coroa não, Jesus me deu minha coroa, não pode tomar não, né? Mas aqui, irmãos, é coroa da vida, entendeu? Minha coroa está ali, ninguém pode mexer com ela, né? Mas essa coroa aí já tem dono, e tem que ter a minha coroa da vida, né? Então nós temos que guardar a nossa coroa. Guarda a sua coroa. Pedro falou de coroa da justiça, Paulo falou, e Pedro falou, irmãos, da coroa de glória, né? Coroa de glória. Então quem vencer vai receber essa coroa de glória. Primeiro Jesus falou: quem vencer, irmãos, será coluna no templo de Deus e dele nunca sairá. Coluna representa estabilidade. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Jesus está dizendo aqui, quem vencer será coluna no templo do meu Deus e dele nunca sairá. Você acredita piamente nisso? Você acredita que se você for fiel mesmo, imagine, aqui está dizendo Jesus, falando, você será coluna no templo de Deus. O que é coluna? Significa estabilidade, irmãos, permanência, honra. Se nós tirar, olha a importância dessas colunas, essas duas colunas, tira essas duas colunas agora, tudo desaba aqui sobre nós. Olha como que essas colunas têm destaque, como que elas têm importância para este barracão. Assim será a sua vida no céu. Estabilidade, coluna significa permanência, honra. Essas colunas aqui estão sendo honradas, porque é elas que seguram aqui. Então assim será a sua vida no céu. Segundo, ele escreverá sobre o vencedor o nome de Deus. Isto mostra, irmãos, que você será propriedade. Os cristãos verdadeiros pertencem a Deus. O seu nome vai ser escrito de vencedor. O nome de Deus, olha: quem vencer farei coluna no templo do meu Deus, dele nunca sairá, escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Jesus vai escrever sobre você, vai confirmar em você o nome do seu Pai, o Senhor Jeová, Javé, o Senhor que fez os céus e a terra.